por que eu sou assim? Por que eu me comporto de determinada maneira? Será que realmente eu sou quem eu gostaria de ser? Será que realmente eu me tornei a pessoa que eu gostaria de me tornar? Se você, assim como eu, se questiona muitas das vezes tentando entender um pouco mais sobre isso, assista esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Esse trabalho é um trabalho que eu venho desenvolvendo há 15 anos, tentando entender por que é que eu me comporto de determinadas maneiras, tentando entender um pouco mais sobre os meus comportamentos, e agora eu estou aqui para dividir tudo isso com você. Meu nome é Bruno Góes, e se você, assim como eu, se questiona com relação aos seus comportamentos, você chegou no lugar certo. Há 15 anos eu venho tentando entender por que é que eu me comporto de determinadas maneiras, e por muitas das vezes eu me questionei se realmente eu era quem eu gostaria de ser, se realmente eu tinha me tornado a pessoa que eu gostaria de me tornar, se realmente eu tinha me transformado no cara que há algum tempo lá atrás eu havia sonhado. E eu comecei a perceber que não. Mas, na verdade, eu tinha me tornado uma pessoa que tinha um padrão de comportamento do qual eu não gostava muito daquilo. Eu tinha um padrão de timidez muito grande, uma dificuldade de me socializar, uma dificuldade de me relacionar com pessoas, um complexo de inferioridade muito grande. Ou seja, o cara que eu gostaria de ser não estava nem próximo daquilo que eu era. Foi então que eu comecei a buscar entender um pouco mais sobre padrões de comportamento. Foi então que eu resolvi tentar entender por que é que eu me comportava dessa maneira, por que é que eu não conseguia mudar. A gente precisa entender que o comportamento ele está totalmente fundamentado na nossa memória, naquilo que a gente aprendeu durante o nosso processo de crescimento, durante o nosso período de infância, pré-adolescência e adolescência. Durante esse processo de construção, nós desenvolvemos os nossos padrões de comportamento. Ao longo do tempo isso pode mudar? Sim, com certeza isso vai mudar. Mas a fase principal, onde se estabelece os padrões de comportamento, é lá na nossa infância, pré-adolescência, ali os primeiros anos de vida até a faixa dos 15, 16 anos de idade. Não tem como a gente mudar qualquer tipo de padrão de comportamento se a gente não olhar para essa idade, se a gente não olhar para esse período, como é que tudo se construiu. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque os nossos comportamentos, eles estão totalmente interligados ao nosso estado emocional. E as nossas emoções, elas foram construídas exatamente nessa etapa. Nós vivenciamos vários processos de construção durante esse período, e dentro desse período é onde a gente desenvolveu os nossos estímulos para que a gente aprendesse a lidar com a vida como ela é. Dentro desse momento é onde a gente começa a desenvolver os nossos padrões de comportamento. Então, como é que isso funciona? Nós temos dentro do nosso cérebro duas maneiras de armazenamento, né? Uma maneira é a memória longa, é aqueles arquivos de memória que nós temos, que são lembranças mais nítidas, mais claras, e nós temos uma memória de rápido acesso, que é aquela memória que responde aos estímulos de maneira imediata. Então, essa memória ela funciona meio que no automático, nós não precisamos refletir sobre isso, nós não precisamos pensar sobre isso, nós simplesmente sabemos que nós devemos fazer. Como, por exemplo, quando a gente acorda. Quando a gente acorda, a gente simplesmente levanta e vai escovar o dente, levanta e vai tomar um banho, enfim. A gente não precisa ficar pensando, será que eu faço, será que eu não faço? Quando a gente sente fome, a gente simplesmente vai e come. Então essa é a nossa memória de rápido acesso, ela está totalmente ligada às nossas emoções, aos nossos estímulos, e é através dela que a gente começa a formar os nossos padrões de comportamento. Então, por exemplo, se a gente olhar para uma criança que ainda não desenvolveu padrões, que ainda está num processo de construção,
e a gente oferecer a essa criança alguns itens, por exemplo, por essa criança não ter noção de perigo, não ter noção de gravidade, não ter noção de espaço, de tempo, essa criança vai reagir de uma maneira completamente diferente de nós. Por exemplo, se a gente der uma caixa de papelão para uma caixa de papelão para uma criança, ela vira um carrinho, ela vira um forte de guerra, ela vira um brinquedo, ela se transforma em várias coisas. Para nós adultos, é simplesmente uma caixa de papelão. Por que é que isso acontece? Por que é que existe essa diferença? Porque criança ainda não desenvolveu medo, não desenvolveu aprendizado, não desenvolveu valores. Né? Para nós, uma caixa de papelão não tem valor nenhum, é só uma caixa de papelão. Para a criança não existe esse conceito de valor, então existe essa diferença. Ao longo da vida, a gente vai vivenciando experiências, essas experiências elas vão sendo armazenadas na nossa memória, e é então que a gente começa a desenvolver os nossos padrões de comportamento baseado naquilo que é bom e naquilo que é ruim. Até então, isso acredito que é muito simples e muitas pessoas têm compreensão disso. Porém, hoje já se existe um estudo, né, onde fala que nós temos basicamente 3 cérebros, né? Basicamente o nosso cérebro ele se divide em 3 partes, né? Nós temos o córtex, que ele é responsável pelo armazenamento dessa memória, né? Que seria o nosso estado racional. Nós temos o sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, está aqui no centro do nosso cérebro, um pouco mais abaixo. E nós temos o sistema reptiliano, que é responsável pelos nossos instintos de sobrevivência, né? Comer para não morrer de fome, talvez enfrentar uma situação porque ela represente algum tipo de risco, não subir em altura por ter medo de uma queda, enfim. Existe até uma certa contradição nesses estudos e tal, alguns pesquisadores não concordam muito, mas enfim, basicamente é isso. Basicamente o nosso cérebro ele tem essas 3 funções ali. Elas são interligadas, porém a maior parte das nossas decisões, elas estão fundamentadas nas nossas emoções. Nós não pensamos sobre ela. Nós simplesmente vamos e fazemos porque ela está interligada a algum tipo de emoção. Então, o que acontece? Para a gente começar a entender um pouco mais sobre comportamento, a gente precisa tirar esse comportamento do sistema automático, digamos, do nosso sistema límbico, que está ligado à emoção, e trazer esse comportamento para o nosso córtex, para o nosso córtex. Trazer esse comportamento para o nosso estado racional e começar a entender por que é que eu me comporto dessa determinada maneira, começar a pensar sobre isso. Quando eu me esforço para pensar por que é que eu faço isso, eu estou trazendo esse comportamento do emocional para o racional. Quando eu começo a me questionar, eu começo a refletir e a entender, né, como é que esse comportamento funciona. E a gente vai perceber que foi instalado um ciclo de repetição fundamentado nesse comportamento. Vou dar um exemplo bem simples aqui, bem prático para vocês entenderem. Eu sou um cara que a minha família sempre foi muito simples. A minha família nunca teve grandes condições, a gente nunca passou necessidade, mas também não tinha grandes condições. E muitas das vezes, para preservar a gente, né, de algum tipo de constrangimento ou até mesmo por não ter condições, meu pai é uma pessoa que tem muitas crenças, digamos que limitantes com relação a isso, né? Então eu sou um cara que eu desenvolvi muitas crenças fundamentadas nesse conceito do meu pai, fundamentado nessa ideia do meu pai, e eu deixei muitas oportunidades da minha vida passar porque eu me senti inadequado, eu me senti inferior, eu me senti envergonhado. Como por exemplo, esses dias atrás eu estava jantando com um amigo meu e
no meio desse jantar chegou uma terceira pessoa, que era um amigo do meu amigo. O rapaz, ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. Ele estava trazendo um curso para o Brasil, né? Um rapaz muito bem vestido, né? E eu fiquei completamente inadequado diante daquela situação, bastante inferiorizado diante daquela situação, porque um rapaz mora nos Estados Unidos, uma condição financeira muito melhor do que a minha, né? E ele iria promover, né, o lançamento desse curso dele, e por algumas vezes ele me convidou para estar presente lá nesse lançamento, né? Ele estava indo naquele momento: Bruno, vamos para lá, Bruno, vamos para lá, Bruno, vamos lá. E por um instinto muito automático, por aquela situação me gerar um sentimento de inferioridade, na hora de pronto eu respondi: não posso, porque eu tenho alguns compromissos. E na verdade eu não tinha compromisso nenhum, mas pelo sentimento de inadequação eu falei: não posso porque eu tenho alguns compromissos, e recusei por algumas vezes. Depois que eu saí daquela situação, que eu saí da emoção e comecei a refletir, eu comecei a me questionar: mas podia ser uma boa oportunidade. O rapaz está trazendo um curso dos Estados Unidos, eu poderia estar aproveitando isso de uma maneira melhor. Então, quando eu começo a me questionar, eu começo a entender, eu começo a tirar o meu comportamento daquela situação emocional, e eu começo a trazer para o racional. Quando eu trago para o racional, esse padrão que eu estabeleci, ele fica mais fixo na minha mente. E certamente, numa próxima oportunidade, muito provavelmente eu tenha o sentimento de inadequação, eu tenha o sentimento de inferioridade, mas ainda assim eu vá reagir de uma outra maneira, porque eu não vou exercer reações baseadas no meu instinto, e sim eu vou me questionar naquele determinado momento. Então, o primeiro passo para eu entender um pouco mais sobre comportamento é começar a me questionar com relação a eles. Da onde é que veio, por que é que eu faço isso, como é que eu faço isso, qual o sentido disso na minha vida, né? E aceitar. Não tem um outro caminho a não ser aceitar esse comportamento, porque negar ele não vai resolver nada. Por exemplo, se eu tiver um público de 20 pessoas e perguntar para essas pessoas assim: alguém aqui já mentiu, ou alguém aqui mente? Certamente, uma boa parte do público vai dizer que não mente. Mas aí eu pergunto a vocês: quem é que nunca mentiu? Quem é que não mente? Todo mundo mente. Em algum momento, de acordo com a situação, muitas das vezes por necessidade, ou muitas das vezes forçado, de acordo com a situação, acaba mentindo de um jeito ou de outro. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Por muitas das vezes, o meu telefone tocou e eu não quis atender. Por muitas das vezes, o meu telefone tocou, era uma pessoa que não me agradava muito, me convidando para fazer alguma coisa, e eu disse que eu não podia, porque eu tinha um outro compromisso que na verdade nem existia, né? Então, assim, admitir o comportamento, dizer que eu tenho, me traz a possibilidade de trabalhar esse comportamento, me traz a possibilidade de tirar esse comportamento da emoção, do instinto, e trazer para o racional. Nesse caso, eu prefiro pecar pelo excesso do que continuar sendo alguém que não funcionou, né? Eu prefiro dizer que eu tenho do que dizer que eu não tenho e perder a oportunidade de tratar. Então, nesse primeiro momento, eu admito que eu tenho, realmente eu tenho esse tipo de comportamento, realmente eu sou assim, por mais que naquele momento eu não consiga ter muita clareza se realmente eu tenho ou não tenho, mas eu admito que eu tenho, e depois eu vou refletir. Quando eu começo a refletir, quando eu começo a pensar, quando eu começo a me questionar, eu encontro esses padrões de comportamento e eu tiro ele da emoção e trago ele para a razão. Começo a refletir, começo a entender. Espero que eu tenha ajudado
Eu vou trazer uma sequência de vídeos aí falando desse assunto. Tem muito mais conteúdo, é um assunto que tem muita gente falando, né, sobre mudança, sobre crescimento, se tornar alguém que gostaria de ser, vamos crescer e tal, mas eu acredito que ninguém está falando como isso funciona, como é que eu faço para de fato mudar. Todo mundo fala que eu tenho que mudar, mas ninguém fala como é que eu faço para mudar. Como eu falei, isso é algo que eu venho praticando na minha vida há 15 anos, então eu espero que eu possa dividir isso com vocês e espero que eu possa agregar algum conteúdo na vida de vocês. Por hoje é só. Em breve eu vou trazer mais conteúdos, eu vou trazer uma sequência nesse mesmo tema. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, compartilha, dá o like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para poder estar recebendo os novos vídeos assim que eu lançar. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.